Muito feliz de ter você. Fico feliz de você estar aqui, de ver os nossos irmãos, amigos, pessoas amadas. Você que está nos visitando, já foi falado, mas eu digo, seja bem-vindo. E a palavra vai transformar as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus fala para nós, o que Ele espera é uma resposta da nossa parte. Se você estiver disposto a responder, escute, se você estiver disposto a responder aquilo que Deus fala, então você estará apto para receber o que Ele promete. Escute isso. Eu quero meditar com você aqui sobre um tema que é livrando-se da estagnação espiritual. Como ser livre da estagnação espiritual. Como sair disso. É sobre isso que nós queremos meditar aqui nessa noite. No início, quando começamos com Cristo, aquele primeiro amor, aquela caminhada, quando nós descobrimos que fomos perdoados e que Cristo nos recebeu, da forma que a gente estava, em pecados e transgressões, Cristo nos chamou, e aí nós recebemos o perdão, nós ficamos felizes, contentes, viemos à igreja com entusiasmo, viemos à igreja com alegria, viemos à igreja com satisfação, mas ao passar do tempo, diga comigo, ao passar do tempo, todos, ao passar do tempo, o que acontece com as pessoas? Eles entram na estagnação espiritual. Eu não quero que isso aconteça com você. Deus não quer que isso aconteça com você. E por isso que eu venho aqui nesta noite, como profeta de Deus, para que você entre num tempo novo na sua vida. Se essa for a sua realidade, que você viva uma vida extraordinária de Deus. A vontade de todo pastor é abrir a cabeça das pessoas e colocar a verdade lá, mas isso é impossível. A nossa missão é lançar a semente, que a semente da palavra de Deus encontre boas terras nessa noite. Tem boa terra aí? Se você não entendeu, eu quero dizer, tem bom coração aí? Se tiver um coração apto para receber. Estagnação espiritual, como se livrar disso? O que é estagnação, pastor? Se você pegar seu celular, não agora, por favor, né? Mas se você pegar seu celular e pesquisar o que é estagnação, é um estado do que se encontra sem fluir. A falta de progresso e a falta de movimento. Estagnou, parou, travou. E o que é a estagnação espiritual, pastor? É estar paralisado, sem vontade das coisas de Deus. Estagnação espiritual é quando tudo tornou comum, pastor se tornou comum, a igreja se tornou comum, a palavra se tornou comum, tudo se tornou comum, não mexe mais com você. Isso é estagnação espiritual. Eu quero declarar no nome de Jesus que toda frieza e estagnação seja quebrada agora em nome de Jesus. No início, o louvor começava, e o que acontecia? O choro vinha, o coração estava aberto. Ao passar do tempo, parou. Ao passar do tempo, não há mais entusiasmo
para as coisas de Deus. Isso é estagnação espiritual. Em Oséias 6, verso 3, diz algo na parte A do verso muito importante. Pode abrir a ara. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Basta conhecer? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta conhecer, mas o que Deus nos dirige, o que Deus nos fala, a ordem que Deus nos dá, é que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pode tirar, obrigado. Todo crente, todo filho de Deus, ele precisa entender isso. Você que conheceu a salvação em Cristo Jesus, você que conheceu a graça de Deus, é necessário continuar. É necessário prosseguir. Não pense que você é um especialista da fé. Não pense que você é um especialista nas coisas de Deus. Não pense em você que você já entende tudo das coisas de Deus. Você já conversou com alguém assim? Ele fala como se ele soubesse de tudo. E deixa eu te falar, tem muita coisa boa de Deus para nós vivermos. Se você acha que já viveu coisas boas de Deus, eu sei que no domingo nós pregamos para vários públicos. Se você ainda não conheceu o Senhor, conheça-o. Todos os domingos nós estamos apresentando. E se você conheceu, prossiga em conhecer. Eu me lembro quando eu fui passar pelas águas do batismo, o pastor que me batizou, ele deu uma palavra que mexeu comigo. Ele disse: eu vou te batizar, mas cresça, desenvolva e não fique para sempre como um bebê espiritual. Quem não prossegue em conhecer a Deus é porque não cresceu. Quem não prossegue em conhecer a Deus, o que isso resulta? Não crescerá espiritualmente. Você pode ser avançado em idade, em dias, porém menino nas questões espirituais. Eu vou repetir. Você pode ser avançado em dias, porém menino nas coisas espirituais. Eu sei que tem pessoas que me escutam, poucas, mas não estão nem aí. Eles não levam a sério aquilo que nós falamos. Mas eu quero te garantir uma coisa: o homem de branco, Jesus, usa o seu instrumento aqui nessa noite. Em Apocalipse diz que Jesus anda entre os candeeiros. Candeeiro é as igrejas. Jesus anda entre a igreja. E Apocalipse também diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. É por isso que eu oro no nome de Jesus, que não seja eu, mas seja o Senhor ministrando na sua vida, na sua coração. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Olha para quem está do teu lado. Mexe com ele só essa vez quando eu peço, ok? Se ficar com papo e lero, os obreiros se encarregarão de você. Fala para ele: prossiga em conhecer o Senhor. Queridos, tem muita coisa boa da parte de Deus para nossas vidas. Cara, Deus é ilimitado. Faz 14 anos
que eu caminho com este Deus. Qual Deus? O seu Deus também, o Criador dos céus e da terra. E vou te falar, a cada dia, a cada momento é uma experiência nova com Ele. Ele é fiel em tudo. É muito bom caminhar com Ele. E eu não caminho com Ele porque eu sou bom. Eu caminho com Ele porque Ele é bom. Eu não caminho com Ele porque eu sou forte. Eu caminho com Ele porque Ele é forte. Coloque isso na sua cabeça, meu irmão. Tem gente que acha que merece algo de Deus porque fez algo de bom. Então ele vive a sua vida como: eu fiz algo de bom, mereço coisa boa de Deus. E quando você fizer coisa ruim? Tu vai merecer o quê? Para com essa ideia. Todas as coisas boas que recebemos do Senhor, todas as coisas boas que recebemos do Pai das luzes, é por causa da graça e misericórdia dEle. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com a bondade do nosso Deus, que tem o prazer de nos abençoar. Se eu fosse você, eu diria glória a Deus com isso. Jesus é fiel. Pode aplaudir a Jesus. Então o que o Senhor nos fala nessa primeira chave nossa aqui: conhecer o Senhor e prosseguir conhecê-lo. Escute, se você permitir a estagnação espiritual, você permitirá o esfriamento espiritual na sua vida. Quando ouvimos sobre esfriamento espiritual, a gente logo faz uma pergunta: o que é o esfriamento espiritual? Eu quero dizer para você o que é o esfriamento espiritual. Como eu sei se estou frio espiritualmente? Número 1, desinteresse nas coisas de Deus. Número 2, uma vida sem tempo para Deus. Tenho tempo não, pastor? Tem. Uma vida sem oração, sem conversar com Deus. Isso é algo que nos faz saber se estamos frios espiritualmente. Uma vida sem meditação na palavra, uma vida sem jejum, uma vida sem vontade de vir à igreja, a falta em contribuir com os dízimos e ofertas, isso é um bom termômetro. A falta de vontade de ler um livro edificante, o distanciamento dos irmãos da igreja, isso é um bom termômetro também. E a falta de alegria de pregar e anunciar a palavra, essa falta de alegria, essa falta de vontade, tem a ver com esfriamento espiritual. Pastor, mas como eu vou me livrar da estagnação espiritual? Se eu sei que a estagnação espiritual me leva à frieza espiritual, eu não quero ficar nisso. Como eu vou me livrar disso? Você quer saber realmente? Não, eu achei que não. Vocês querem saber realmente? Vocês querem saber realmente? Ou vocês se contentam com a frieza espiritual? Ou vocês se contentam com a estagnação espiritual? Pastor, eu me contento com o que eu quiser. Se eu fico frio, o problema é meu. Se eu fico quente, o problema é meu. Então, não tenho o que falar para você. Um teólogo tão profundo como você, ó, não tenho que falar mais nada. Agora, se tem pessoas aqui dizendo o seguinte: pastor, por favor, me fala como me livrar da estagnação espiritual. Eu não quero isso para a minha vida. O que eu quero viver é aquilo que Deus tem. É para você que eu prego nessa noite. Eu não prego para críticos, eu não prego para pessoas que não querem, não estão nem aí. O que eu prego são para as pessoas que necessitam e desejam viver uma vida com o Espírito de Deus. Pastor, como então eu me livro da estagnação espiritual? Escute, meditando
na palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por nos dar essa resposta. Você será livre da estagnação espiritual quando você tiver uma vida na prática, na meditação da palavra de Deus. O que nós queremos algumas vezes, eu falo nós para ser educado com você, mas o que nós queremos algumas vezes é mágicas. Pastor, coloca a mão na minha cabeça e aciona aí, pum, já era, estou quente de novo, aleluia, santo é o Senhor. Deixa eu te falar, mas as coisas espirituais não são mágicas, precisam de respostas da nossa parte. A chave é meditação na palavra de Deus. Um estudo feito pelo Centro de Engajamento lá nos Estados Unidos, fizeram um estudo com 40 mil pessoas das idades de 8 a 80 anos. E esse estudo queria ver como essas pessoas estavam interagindo com as Escrituras. E aí, o que foi a conclusão? Qual foi o resultado? Quando lemos a Bíblia uma vez por semana, essa lida que quando eu peço para você abrir no domingo, você pega, ou quando você entra antes de começar o culto, você dá uma lidinha na Bíblia, ou quando você está na sua casa, você dá uma lidinha num versículo. Essa, uma vez por semana, é um efeito quase insignificante. Quase insignificante. Quando você, de acordo com esse estudo, lê a Bíblia 2 vezes por semana, o efeito também é quase insignificante. Tem um efeito, mas um efeito quase nada. 3 vezes por semana houve um sinal como de um batimento cardíaco, algo. Agora, nesse estudo, quando a pessoa lê a Bíblia 4 vezes ou mais, o que nós pensávamos que a proporção seria 1 vez por semana aqui, 2 vezes um tantinho, 3 vezes um tantinho, 4 vezes seria um tantinho. Não, essa 4ª vez é 4 e mais. Há um resultado muito significante. E aí eles perceberam que ler a Bíblia, meditar na Bíblia mais de 4 vezes, de 4 a mais, meditar na palavra de Deus, o sentimento de solidão cai 40%. Deus está respondendo pessoas aqui. Problemas com raiva caem 32%. Aquele varão nervoso, invocado, ao ler a Bíblia 4 ou mais, cai em 32%. Amargura com relacionamentos, ou seja, relacionamento marido e mulher, relacionamento filha e mãe, filha e pai, filho e mãe, filho e pai, relacionamento com amigos, relacionamento com noiva, com namorado, relacionamento com pastor, pastor com a igreja, relacionamentos. Quem medita de 4 vezes a mais, amargura em relacionamentos cai em 40% ao ler a Bíblia, ao meditar nas Escrituras. Alcoolismo
Neste estudo, 57% cai. Sentimento de estagnação espiritual, sentimento de que as coisas não vão, de que está tudo travado, cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Ao meditar nas Escrituras, quem me entende? Aumento na fé, 200%. Tem muita gente que fala: pastor, eu peço fé e não vem. Porque fé não é no pedir, fé é no ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo de número 17, vai ser projetado para você. Romanos 10, versículo 17 diz que consequentemente, a consequência, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra, medita na palavra, a sua fé aumenta. Você passa a crer naquilo que é impossível, humanamente falando. Todos estão preocupados, todos estão desanimados, todos estão preocupados se vão morrer com isso, com a doença A, com a doença B, mas você sabe que você está intacto, não porque você está se gloriando na sua fé, mas porque você sabe que aquele que te chamou é fiel para te guardar e vai te levar até o final, e os seus dias não vão ser interrompidos, mas você vai viver todos os seus dias aqui nessa terra, porque Ele está com você. Aleluia! Tudo porque você crê. Pastor, eu queria ter uma fé como o do fulano de tal. Você tem a mesma Bíblia que ele tem. Dê valor às Escrituras. Discipulado, aumento de 230%. Sabe o que é discipulado? É você ler as Escrituras, você querer passar adiante. Esse é o segredo de estar 7 anos aqui ministrando, pregando no mesmo púlpito, como diz, no mesmo canal, no mesmo lugar, no mesmo horário. Por quê? Porque o que eu gosto é passar adiante as palavras de vida. Pastor, as pessoas às vezes recebem e vão embora. Não tem problema. Se eu pensar assim, como vai fazer? Continuarei dirigindo o meu ônibus, sobe pessoa, desce pessoa, mas eu chegarei até o fim para a glória de Cristo. Pastor, não estou contente, vou sair da igreja. E quando eu não fico contente, eu não posso sair, né? Discipulado 230%. Onde está a resposta de crente? Está anos na igreja, mas ele não prega o evangelho para ninguém. Ele não fala do evangelho para ninguém. Ele não fala nada, ele só fala de outras coisas, mas do evangelho ele não fala. Qual é a resposta? Jesus disse: o coração fala, ou melhor, a boca fala. A boca fala. A boca fala. Não, você não completou. Do que está cheio o coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você se enche da palavra, você vai falar o quê? Eu acho que o senhor quer compromisso demais, pastor. Eu vou embora. Deus se comprometeu contigo. Não deixe com que a palavra fique só para você. Passe adiante. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Mas essa pesquisa, feita nos Estados Unidos, pode ter alteração, mudança com a nossa realidade do Brasil, sim. Mas a pegada aqui é a mesma coisa. Quantas pessoas se sentem em solidão, pessoas com raiva, pessoas... Gente, meditar nas Escrituras. Pastor, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo,
para gastar com as escrituras, você vai ter que arrumar tempo para resolver os problemas que foram causados por falta de sabedoria, que você poderia ter sabedoria se você lesse as escrituras. As escrituras te dão sabedoria para viver. Porque muitas vezes nós sabemos o que fazer em situações, porque nós nos enchemos da palavra. Mateus 4:4, Jesus, em resposta ao diabo, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O alimento é bom para o nosso corpo? O alimento mantém o nosso corpinho firminho para trabalhar? Estou falando como a crianças, nosso corpinho fica firminho? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso tem a ver também com a palavra escrita de Deus. Quando você se alimenta da palavra, gente, se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Quando você se alimenta da palavra de Deus, o que acontece? Força, alimento em você, sabedoria e muitas outras coisas na sua vida. O crente, nós, crentes em Jesus Cristo, necessitamos da palavra de Deus. Não é opcional, nós necessitamos da palavra de Deus. Não é algo que eu possa dizer, não sei se eu pego, se eu não pego, se eu fico, se eu não fico, eu não sei. Nós necessitamos da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. João 6:63, Jesus disse: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Jesus continua dizendo: as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras de Deus são Espírito e vida. Deus tem um fortalecimento para você, Deus tem uma nova história para você, Deus tem bênçãos para sua casa, para sua família, Deus tem coisas grandes para você, Deus tem cura para você, Deus tem vida para você, Deus tem tudo isso. Mas corra para a palavra e veja o que te pertence, e tome posse daquilo que te pertence, e não seja mais enganado em nome de Jesus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Versículo 21, vamos, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A palavra é vida, a palavra é saúde. Enquanto você escuta, restauração acontece. Enquanto você escuta, cura acontece. Enquanto você escuta, a sua vida é mudada. Enquanto você escuta, a sua fé é alimentada. Enquanto você escuta, tudo muda de melhor na sua vida. Vibração aí, levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Um dia eu estava no culto numa casa, ministrando a palavra. A mãe da Verônica, a irmã Benilda, membro da nossa igreja, estava com esporão 6 meses. Eu não orei por ela, eu não abracei ela, não fiz nada, só de ouvir a palavra, ela foi curada.
falo e não minto, é a realidade. Um centurião, ou seja, alguém com autoridade, naquele tempo, cuidava de no mínimo 100 soldados. Escute, chega para Jesus e disse: Jesus, Senhor, o meu criado, ele está doente, enfermo. Jesus disse: muito bem, eu vou lá curar. Não. Eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. Dê-me apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: vai. Eu digo para você, vai. Eu entrei aqui cheio de problemas, pastor. Crê na palavra que eu digo para você, vai. Eu entrei enfermo, pastor. Eu digo para você, vai. O centurião chega, o servo dele foi curado. Com uma palavra. Até o centurião ele disse: eu sou homem de autoridade. Se eu mando os soldados irem, eles vão. Se eu mando eles virem, eles vêm. E eu sei que o Senhor também tem autoridade espiritual. Eu sei que o Senhor é Senhor. Uma palavra só resolve. Jesus disse: vai. A palavra de Deus resolve. Provérbios disse que a palavra de Deus é vida e saúde. Gente, por que você acha que na Bíblia você não encontra os discípulos pedindo para Jesus curá-los? Por que na Bíblia você não encontra os discípulos falando: ora para mim aqui, minha dor de cabeça, Jesus? Porque quem necessita de cura e de solução de problemas são aqueles que ficam à beira de caminho, como Bartimeu. Mas quem senta para ouvir as instruções do mestre, esse não fica correndo atrás de milagres, esse é agente de milagres na vida de outras pessoas. Até quando você vai viver dessa maneira? Sempre correndo atrás de solução de problemas, sempre correndo atrás de cura, sempre correndo atrás de que Deus faça um milagre. Por que você não senta no mestre, não fala: Espírito Santo, fale comigo? Aprenda e seja agente de milagres na vida de outras pessoas. Para a glória de Deus, eu decidi ser agente de milagres. E se você está aqui, é porque o Senhor tem cumprido a palavra dele na minha vida, de ser agente de milagres na sua vida, de ser ministro de Deus na sua vida, e você ser abençoado, e você ser curado. Mas deixa eu falar, se levante, não contente-se como um membro que simplesmente vem para o culto. Não. Vá para as Escrituras. Ouça a palavra, medite na palavra. Pastor, não gosto de ler, mas se você colocar no YouTube, João capítulo 1, Bíblia falada, você vai ver lá que delícia, aquele som de passarinho, som de água. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era. Tem até algumas com voz do Cid Moreira. No princípio era o verbo. Você fala: meu Deus, é Deus que está falando aí, rapaz. Que voz é essa? Meu irmão, minha irmã, vá para a palavra de Deus. Pastor, qual é a relação de Jesus com as Escrituras? Qual é a relação de Jesus com as Escrituras? Vamos lá. Jesus leu as Escrituras. Lucas 4:16 ao versículo 20. Jesus ensinou as Escrituras. Lucas 24, versículo 27. Jesus aprovou as Escrituras. Lucas 24, versículo 44. Jesus disse que as Escrituras são a verdade. João 17, versículo 17. Jesus viveu em conformidade com as Escrituras. Lucas 18, 31. Jesus venceu o diabo no deserto com ela. Mateus 4, versículos 9 e 10. Querido, Jesus citou pelo menos
15 livros do Antigo Testamento e ainda fez alusão a muitos outros livros. Jesus se referiu às Escrituras, Jesus ensinou as Escrituras, Jesus leu as Escrituras, Jesus andou em conformidade com as Escrituras, Jesus valorizou as Escrituras. Se Jesus, sendo Jesus, deu esse valor às Escrituras, quem sou eu, quem é você para não valorizar as Escrituras? A grande pergunta é: qual é o valor que eu estou dando para as Escrituras? Qual o valor que você está dando para as Escrituras? Querido, a Bíblia não é para enfeitar a nossa casa ou ser lembrada apenas na igreja no dia de domingo. Ela deve ser lida, estudada, valorizada, abraçada por todo crente. Você já viu aquelas pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91? Você já viu isso? Se for você, não pisca, não fique vermelho. Não adianta de nada deixar as Escrituras abertas na sua casa. Nada vai acontecer. Não, pastor, é para mal olhado. Vou andar com versículo bíblico na carteira. Só está trocando as coisas. Você não tem que andar, você não tem que deixar a Bíblia aberta, você tem que meditar e ler as Escrituras. Deus está te dando respostas aqui. Deus está falando conosco aqui. Quando eu comecei na minha vida de fé, o meu irmão Lucas Medrado está aí conosco, irmão, amigo. Ele disse para mim: leia o livro de Provérbios e você verá muita sabedoria lá. Eu peguei o livro de Provérbios e comecei a ler. E logo no início a Bíblia estava dizendo: a sabedoria clama nas praças, a sabedoria clama nas ruas, nas esquinas, a sabedoria clama, mas ninguém está dando valor a ela. Eu disse: o que? Sabedoria vem em mim. Pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Falei: sabedoria vem em mim. Já, diga comigo: sabedoria de Deus vem em mim. Não sou melhor que ninguém. Se eu estou pregando, quer dizer que você pode ser tão sábio e até mais do que qualquer um de nós. Leia as Escrituras. A sabedoria humana, deixa eu falar, até a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Os religiosos estão se mexendo na cadeira. O pastor diz que Deus tem loucura. Foi ou não? O apóstolo Paulo disse isso. Se você vem, metralha você. Se Deus tivesse loucura, a loucura dele é mais sábia que a sabedoria humana. Os homens buscam de tudo, têm tempo para tudo, querem conhecer tudo, mas o que é de maior valor, a palavra de Deus, a Bíblia, o livro ainda hoje mais vendido. Levanta sua Bíblia na mão. Levanta sua Bíblia aí. Diga: esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Glória a Deus pela palavra de Deus. Coloque ela no banco e dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Não haverá desfrute
da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se não houver meditação na palavra de Deus. Se eu chegar e perguntar quem quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, todo mundo, oh, aleluia, pastor, oh, aleluia, eu quero viver a boa, perfeita vontade. Porque você acha que Deus é bom ou não? E a vontade dele na sua vida é perfeita. Às vezes você tem planos, às vezes você tem, mas os seus planos não se comparam com os planos de Deus. Em Isaías diz que os meus planos, diz o Senhor, são maiores que os teus. E os meus sonhos, diz o Senhor, são maiores que os teus. Os meus pensamentos são maiores que os teus. Porque Deus está dizendo o seguinte: eu tenho uma ideia melhor para você. Tem gente que tem uma ideia, eu vou curtir o mundo, eu vou fazer as coisas que me dão na telha, vou fazer a minha vontade. Deus fala: eu tenho uma ideia melhor. O mundo te chama, o mundo diz: vem, aqui é bom. Você viu como que o mundo faz propagandas? E você cai nas propagandas? Sabe aquele cara que está com a vida ferrada? Você sabe que ele está com a vida ferrada, mas ele vai lá e pode. Tem problema nenhum postar, ok? Quem me escuta? Tem problema nenhum postar, mas o cara está com a vida ferrada e coloca lá: vamos lá, mais um dia, é nóis. Se você colocou isso, eu não vi, eu não vejo face de ninguém, eu tenho uma página, não tenho perfil, não sigo ninguém. Por isso que eu falo com tranquilidade. O cara está lá com a vida, está lá, coloca ali aquela bebida, e ó, é nós aqui, ó. Pá. E você fica lá como crente, fala: ó, isso que é vida, ó. Eu estou na igreja, eu estou sofrendo. Aqui não acontece isso. Estou na igreja, estou sofrendo, rapaz. Todo domingo tem que ouvir esse pastor Coutinho aí, rapaz. Lapada ali, lapada aqui. Que lapada, rapaz? Deus disciplina quem ama. Ah, eu vou conhecer essa parada aí, essa ideia aí. Aí o cara, que aí, ou o outro lá que saiu, largou a família, largou tudo, e depois posta que está viajando em outro lugar. Você fala: rapaz, olha lá, rapaz, o cara fez o que fez. A vida boa, querido, é foto. É foto. A grande pergunta é: e à noite na hora de dormir? Sabe aquele palhaço nos filmes, que ele anima todo mundo, a plateia, né? Mas depois chega a noite. Esse é o mundo. Jesus Christ, Jesus disse: eu dou a minha paz, e dou não como o mundo dá. A paz de Cristo não é a paz do mundo. A paz de Cristo é verdadeira. A paz do mundo é mentirosa. Como tu sabe disso, pastor? Por causa das Escrituras. Aleluia, aleluia. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Quando alguém quer me provar que o mundo é melhor do que estar em Cristo, logo me vem 1 de João, capítulo de número 2, versículo 15, no final da Bíblia, 1 de João, capítulo 2, versículo 15, que diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus por isso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Faça a vontade de Deus.
Não seja enganado como a Eva foi pela serpente. A paz de Cristo é a melhor. Deus tem planos bons para nós. O livro de Jeremias diz: eu bem sei os planos que eu tenho acerca de você. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos de paz para você. Tony, Deus ama a sua família, ama a sua casa. Deus ama te ver feliz e crendo na palavra dele. Eu falei Tony, mas eu me refiro a todos vocês. Deus não está brabo conosco, irado conosco, quer nos punir. Deus, meu irmão, quem lembra do filho pródigo? Pai, quero minha herança. É uma parábola, não aconteceu isso na realidade, mas é uma realidade do reino. Eu quero minha herança. Você quer, meu filho? Tó. Filho pródigo saiu longe da casa do pai, tinha tudo de bom e de melhor, decidiu sair. O que aconteceu? Aconteceu que uma fome veio na região lá do filho pródigo. Deixa eu te falar, crente em Jesus Cristo. Deixa eu te falar, crente em Jesus Cristo. Não precisa sair da casa do pai. Você tem tudo. Se sair, por amor a você, ele manda fome na região. Quem escuta o que o Espírito diz? E o filho pródigo, acabou o dinheiro, acabou tudo. Acabou toda a herança, gastou com as prostitutas, conforme o próprio irmão dele disse. Entre aspas, curtiu a vida. Como se pudesse curtir fora da presença e da casa do pai. E o que aconteceu? Não tendo como se sustentar, foi trabalhar cuidando de porcos. Um judeu cuidar de porco é horrível, está de brincadeira. E lá a Bíblia diz que ele desejou a comida dos porcos, mas nem aquela comida ele pôde comer. Ele desejou. Sabe o que ele fez? Caindo em si, ele disse: na casa do meu pai até os empregados vivem bem. Olha meu estado aqui, sendo filho. Eu voltarei para lá e vou dizer: pai, pequei contra o Senhor e contra os céus, e eu vou voltar. Ele se levantou e volta. Qual é a imagem de Deus nessa parábola? A imagem daquele pai que corre até o filho, abraça o filho, coloca roupas novas no filho, um anel no dedo do filho, sandálias nos pés do filho, e fala: prepara uma festa, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Ei, se tem filho pródigo no nosso meio, eu quero te dizer o seguinte: na casa do pai tem vestes, na casa do pai tem anel, compromisso com você, tem sandálias e tem uma festa para ser realizada por causa de você. Venha já. Aleluia. Querido crente que não lê a Bíblia, já estou encerrando. Crente que não lê a Bíblia, ele será arrastado por esse mundo. Pastor, preciso mesmo ler a Bíblia? Salmo 1, gosto demais desse salmo. Versículo 1, verso 1 até o verso 3 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor. E nessa palavra, nessa lei, medita dia e noite. O que vai acontecer com essa pessoa? Verso 3:
é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Decida hoje mesmo, meu irmão, ler a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Se alimente da palavra. Pastor, eu leio e não entendo. Peça ao Espírito Santo de Deus te ensinar enquanto você lê. Se você pegar o meu livro e ler na sua casa, eu não estarei presente. Mas a Bíblia é o único livro que quando você abre, o autor está presente. Porque a Bíblia geralmente é preta na capa, porque isso ilustra a escuridão do mundo. Mas quando você abre, a luz do mundo está. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Quer ter luz no caminho? Encha-se da palavra. Tem pastores e líderes que não leem a palavra. Tem crentes que não leem a palavra. Filhos de Deus que não meditam na palavra. Mas em nome de Jesus eu quero declarar: você, todos os dias da sua vida, meditando na palavra, porque você será como árvore plantada à beira de riachos, e você vai dar o fruto no tempo certo. Todos vão dizer: cadê seu fruto? Cadê seu fruto? Você responderá: no tempo certo você vai ver. Ah, meu irmão, no tempo certo você vai ver. Ah, meu irmão, cadê você? Está na caverna? Cadê você? Está no deserto? Cadê você? Não, calma, calma. No tempo certo você vai ver, porque eu estou plantado à beira de riachos, eu estou plantado junto às águas, e tudo o que eu faço vai prosperar, porque a Bíblia diz que vai prosperar. Vai ter contentamento nas minhas atitudes, vai ter contentamento nas coisas que eu tenho, vai ter satisfação naquilo que eu faço. Tudo por quê? Porque isso se chama prosperidade, bem-estar, contentamento, satisfação, paz de Deus no meu coração. Se coloque em pé em nome de Jesus, aplaudindo o nome poderoso dele.